Bom dia, queridos, amados irmãos e irmãs. Que a graça, a paz, o amor do Pai com o Espírito Santo seja permanente, atacar a tua vida, tua família, no nome de Santo Jesus Cristo. Continuando aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ver agora a partir do versículo 26, mas só recapitulando a partir do versículo 25, ok? E chegando um anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: Não vos admoestamos, nos expressamente, que não ensinaste neste nome? Eis que chegastes a Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual nos mandaste, suspendendo-o, aos qual vos mataste, suspendendo-os no madeiro. Deus, com a sua destra, levou a príncipe Salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se juntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e com todos os que lhes deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque que não aconteça que sede também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando-os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Queridos, uma coisa precisamos prestar atenção aqui, que aqui, quando Pedro fala, aqui, olha, porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes, alguns irmãos usam essa palavra, esse termo fora do contexto, fazer em questão de obediência ao pastor, ao bispo, à autoridade constituída da igreja. Aí está errado. O que eles estavam falando? Porque esses sacerdotes eram ímpios. Na verdade, eles eram ímpios. Eles tinham conhecimento da palavra, mas eles não aceitavam Jesus e não aceitam Jesus até hoje. E aí que entra essa palavra, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Tá certo? Então precisa prestar muita atenção, querido, que às vezes não pegar texto fora de contexto e arrumar um pretexto para não obedecer à direção vinda do pastores, que é a hierarquia da igreja. Não é? A nossa hierarquia, por exemplo, a igreja apostólica, Fonte da Vida, nós temos os apóstolos, o colégio de bispos, o bispo primaz, aí os bispos das regionais, tá certo?
Aí vem os pastores coordenadores, pastores que são pastores locais, os pastores que trabalham com celas, aí vem os presbíteros, os diáconos e os obreiros. É uma cadeia de comando, tá certo? Uma cadeia de comando. E nós temos que estar em obediência a essa cadeia de comando. Pedro e João estavam debaixo dessa obediência e cadeia de comando, porém não obedecendo às ordens do homem, de que proibindo de falar no nome de Jesus. E essa questão, muito breve, já tem, alguns países já tem isso, e muito breve, não vai demorar, vai chegar no Brasil. A proibição de falar no nome de Jesus. Então temos que estar atento a isso, querido. É isso que os apóstolos disseram contra aqueles doutores da lei. E aqui, quando eles queriam, de alguma forma, acusá-los para matá-los, condená-los, levanta aqui Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um grande teólogo de eu creio que tinha uma universidade que Paulo foi formado, Paulo teve a formação com Gamaliel, Gamaliel foi professor, foi diretor, foi um instrutor de Paulo. Um grande homem, um grande doutor da lei, conhecedor de muito das leis do Pentateuco. Então, aqui, um homem muito sábio, com muito conhecimento. E a palavra que ele diz, olha, não se levante contra ele, porque se esse trabalho é de homem, vai desfazer. Mas se é de Deus, não vai conseguir parar. A igreja, queridos, a igreja, ela é fundamentada por Jesus Cristo. O demônio vem tentando de todas as formas destruir a igreja, mas ele não consegue e não vai conseguir. Não vai, porque Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, sobre a palavra, não foi sobre Pedro. Prestem atenção, viu? Muitas vezes falam, não, Pedro é o pai, para a igreja não tem pai, a igreja tem um Senhor, qual é Jesus Cristo. É o Senhor da igreja, tá certo? A igreja não tem pai. E a própria Bíblia diz que é para não chamar alguém aqui na terra de pai. Tá certo? Jesus é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. E aqui ele diz o seguinte, né? Quando Jesus fala assim, sobre essa pedra, ou seja, sobre essa palavra que Pedro teve a revelação, eu vou fundamentar minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então não adianta, queridos, não adianta um governo, um ditador querer se levantar contra a igreja, não vai prevalecer, não vai prevalecer. E ai daquele que quer destruir a obra de Deus. Ai daquele que quer impedir o avanço da obra de Deus. Vai acontecer? Vai. Mas ai daquele por qual acontecer. Roma tentou de todo jeito, não conseguiu. Roma passou o império para a igreja. Até então, a igreja primitiva, a igreja se reunia nas casas, tá certo? Roma viu que não estava suportando mais, passa o império para a igreja. A igreja, ela já sentiu o poder, que é como tem que falar, quer conhecer alguém, dá poder para ela. A igreja começou a se sentir superior. A própria igreja começou a perseguir os cristãos. A própria igreja começou a colocar os dogmas. Dogmas são uma inverdade, né? A mentira em forma de verdade. Tá certo? É isso que é dogma. Até levantar ali, quando levanta Lutero, que é a reforma. Por isso que não era conhecido como evangélicos nem crentes. Era conhecido como os protestantes. Os protestantes. Tá certo? Aí a igreja se fortaleceu novamente. A igreja se fortaleceu novamente. E foi crescendo, até vinha o avivamento na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. A igreja buscava oração, a igreja se prostrava diante do Senhor e clamava, milagre acontecia, pessoas eram libertas, mas o diabo entra na igreja ali também, tá certo?
Aí começa a vir músicas gospels, aí vem os evangélicos, já começou a introduzir coisas na igreja que não tem nada a ver com o fundamento da igreja. Tá certo? Começou um pouquinho. O diabo começa aos poucos, sutilmente, querido. Quando percebe, já tomou conta. Nós vemos que hoje, infelizmente, a igreja já não se... Tenho falado e vou continuar falando aqui. Infelizmente, já não prega mais a palavra, Bíblia, a Bíblia. O camarada não tem nenhum conhecimento, ele vai lá na internet, ele pega qualquer ministração lá e fala um monte de borracha. Fala um monte de borracha. A formação de um líder tem que ser muito bem pautada na palavra de Deus. Muito bem pautada. Para que a igreja ela volte aos fundamentos de Atos Apóstolos, volte à comunhão, volte a ter comunhão, volte a cuidar um do outro, a ter zelo um pelo outro. E aqui dentro dessa perseguição, quando eles foram açoitados e mandaram embora, eles ficaram felizes por ter padecido pelo nome de Jesus. Ai de hoje, se a gente falar alguma palavra, tá? Que a respeito do quão grande é Jesus, da grandeza do Senhor, e um irmão, alguém ficar ofendido na igreja, não aparece mais, muda, não vou mais naquela igreja. Aquilo lá só fala de pecado. Pecado ficou comum na igreja hoje, querido. A coisa ficou tão comum que pode prostituir, pode falar mentira, pode fazer que está tudo certo. Não, isso não é mais pecado. Então, queridos, essa a minha ministração, da igreja voltar verdadeiramente aos fundamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Uma semana ricamente abençoada a todos em nome de Jesus.